Olá, eu sou Marília de Abreu e você está no canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Hoje nós vamos fazer um vídeo abordando a situação do planeta em relação a essa movimentação de guerra, como que isso provavelmente vai se desenvolver e as consequências, e também tratar da questão, né? Nova era, nova ordem mundial. Do que nós estamos falando, de o que está acontecendo hoje, né? Em 2019, acho que foi novembro, dezembro de 2019, eu fiz um vídeo em que falava sobre as previsões, né? Seriam as previsões para o ano de 2020, e eu já alertava que 2020 não ia ser só 2020. Que seria o princípio de grandes mudanças, grandes transformações. Eu já imaginava uma guerra naquela época. Na época eu não acertei que seria uma pandemia, mas porque eu sabia que seria alguma coisa de âmbito mundial, que iria mudar muito a estrutura inclusive de trabalho, né? Porque foi uma grande conjunção em Capricórnio, mudanças na estrutura política, mudanças na estrutura, nas estruturas de um modo geral, porque Capricórnio rege as estruturas. E eu também dizia que assim, que a conjunção Júpiter-Saturno viria no final de 2020, então ia emendar um grande alinhamento de planetas, Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, Marte também. E depois teve a conjunção de Júpiter e Saturno também em dezembro de 2020. E agora nós estamos nos aproximando de uma conjunção de Júpiter e Netuno, precedida de uma conjunção de Marte com Plutão, Marte e Saturno. A gente podia estar falando assim, ah não, Ucrânia, Rússia, não é Ucrânia e Rússia, não é. Também foi falado na época que os Estados Unidos estaria vivendo o retorno de Plutão e seria assim um aspecto decisivo para as questões tanto externas quanto internas no país, e que seria o equivalente a uma queda do Império Romano. Isso eu lembro bem até de ter usado essa expressão. Por que isso? Né? A humanidade evolui, né? Nós evoluímos enquanto pessoas num ritmo, a humanidade enquanto coletivo evolui num outro ritmo. A astrologia, ela tem uma perspectiva de analisar os ciclos, né? As pessoas, elas sabem, né, que a astrologia lida muito com prever o futuro, mas o que elas não sabem é que as previsões para o futuro normalmente são baseadas em análises de coisas que aconteceram no passado, associado a alguns ciclos, né? Quando tem, os planetas de movimento lento não fazem grandes aspectos, normalmente são aqueles períodos em que existe uma calmaria, em que as coisas elas estão no que as pessoas gostam de chamar de normalidade, né? Então tá tudo fluindo do jeito que tá, assim. As pessoas individualmente vão tendo os seus dilemas pessoais, mas em termos do coletivo a coisa tá fluindo. De tempos em tempos existem planetas que, tendo um movimento muito lento em torno do Sol, eles fazem aspectos com outros planetas, quer dizer, eles fazem normalmente a conjunção, que é o planeta é o aspecto mais forte, né? Porque é a união de forças num determinado signo de planetas que são muito lentos, então eles causam mudanças em gerações. É aquela coisa que não são mudanças que que repercutem por muitos anos, né? Em 1890 teve uma grande conjunção de Netuno com Plutão, dando início ao que seria os grandes avanços do século XX, né?
Teve depois as descobertas quer dizer, já teve a descoberta do Urano, depois teve a descoberta de Netuno, Plutão, os planetas eles fizeram conjunção, o Urano e o Plutão fizeram conjunção em 64, 65, depois teve a conjunção em 88, 89, 90, outro alinhamento planetário também que foi muito decisivo na época, a queda do Berlim, a dissolução da União Soviética. Agora está acontecendo em 2020 aconteceu de novo esse alinhamento também em Capricórnio, mas agora envolvendo outros planetas mais definitivos, mais fortes, porque envolvia Plutão, né? Plutão é fim, é fim. E a gente, quando faz o retrospecto, né, de quando ocorreram tantas movimentações importantes, né, a gente vai vendo que tem uma ligação com a queda do Império Romano, fim de eras importantes, mudanças totais, assim, final da Idade Média, começo do Renascimento. A gente está vivendo várias repetições de vários ciclos, e é por isso inclusive, que alguns temas reaparecem, né? Então, essa coisa de terraplanismo, nazismo, quer dizer, os temas que foram tratados quando houve uma conjunção, uma movimentação planetária similar, são trazidos todos à tona. Paralelamente a isso, existe também uma análise em larga escala que a astrologia faz, que é a análise do que ela chama das eras astrológicas. As eras astrológicas, elas avaliam a precessão dos equinócios, quer dizer, normalmente era para o equinócio, que seria os pontos cardeais, né, a primavera, verão, outono e inverno, que começa com Áries, né, o primeiro signo do zodíaco, que normalmente deveria estar alinhado à sua constelação, mas que está andando. Essa precessão dos equinócios dura, em média, 2000 anos para andar um signo, né? O nosso sistema solar que está andando, né? Então não é só os planetas. E vendo as referências com pano de fundo que seriam as constelações. E aí, essa precessão dos equinócios, a última que houve, foi a precessão que deu origem ao que a gente chama hoje de Era de Peixes, que coincide com o advento do cristianismo. O cristianismo e diversas religiões associadas às religiões abraâmicas, né? Essa que foi um período que Peixes, né? A religiosidade tomou o poder num nível que a cultura toda se movia em torno do aspecto religioso, para o bem e para o mal. Embora em tese, né, fosse uma religião que pregava o amor, na prática não foi. Na prática não foi isso que aconteceu. E esses 2000 anos, né, a gente está em 2022, esses 2100 anos está terminando. São valores que estão mudando, né? E a gente está vivendo o fim de um ciclo. Aliás, é um fim de vários ciclos, né? Então, assim, não dá para dizer que não vá ser sério essa movimentação que está ocorrendo. Poderia ser, né, uma tomada de consciência em que os povos falassem, gente, a gente está brigando aqui por quê? Vamos mudar tudo, vamos, né? Não, mas a gente sabe que não está caminhando para isso. Já em 2019, quando eu fiz aquela análise, uma das coisas que eu falei é que o poder iria passar de mão, né? Então, assim,
Dessa vez, provavelmente, o Ocidente vai ter que se... É a queda, né, do imperialismo americano, o dólar como moeda internacional. É, o problema é que, assim, sim, a gente percebe que já deu, que a vivacidade que aquela nação trazia quando adotou os ideais da Revolução Francesa e pretendia difundir e garantir os direitos, a democracia e tudo mais pelo mundo, essa vivacidade foi se deturpando, foi perdendo a autenticidade, e hoje é poder mesmo, né? É dominação, é dinheiro, é, a troco do que for, principalmente petróleo, né? Os recursos naturais, eles precisam manter a pose, né? E essa pose tá para ruir. O problema é que, assim, a gente está vivendo uma transição. Quem tem esse conhecimento da astrologia, da bruxaria, até quem é historiador, quem tem uma noção mínima, né, da análise, percebe que está havendo uma decadência, percebe que essa decadência talvez seja necessária para poder nascer alguma coisa de novo. O problema é, e a gente, né? Como é que a gente fica, gente? Ai, tá um calor do cão aqui. Como é que a gente vai ficar? Porque todas as nossas referências, o mercado internacional, ele lida com o dólar como referência, a gente até está vendo nascer as moedas virtuais, que estão tendo aceitação e provavelmente se sobreponham, mas a gente está, é guerra, é, mais refugiados, agora provavelmente de novo os europeus, né, os europeus que estavam abandonando, perseguindo os refugiados de países árabes, muçulmanos. Agora pode ser que seja a vez deles, enfim, a humanidade vai ter que se... É aquela coisa, né? Nos ciclos individuais, pessoais, né? As pessoas elas passam por períodos em que a vida vai empurrando, 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 elas vão relutando, relutando, relutando em mudar, em avançar, em entender um aprendizado, um passo evolutivo que ela tenha que dar. E a vida vai empurrando, empurrando, tem uma hora que a vida empurra de uma forma bem drástica, né? É um problema de saúde, é um problema financeiro, é a perda de um parente, é um acidente, uma ruína, enfim. Nós estamos vivendo isso em termos do coletivo. E as pessoas elas têm que abraçar o quanto antes os ideais de Aquário, né? Que são a próxima, vai ser a próxima era, a era de Aquário. Nós estamos nos preparando para a era de Aquário e tudo que tem a ver com Aquário é o que vai prevalecer nesse momento, né? Aquário é futuro, amizade, as ONGs, as organizações não governamentais, né? Aquelas que têm uma visão, a união de pessoas sem hierarquia, quer dizer, cooperativas, união de pessoas sem hierarquia para um fim comum, que pode ser inclusive uma união de empresas para também como é que fala? Cercar, né, o seu ciclo produtivo, né? Então você produz sapato, você vai se unir com quem produz, sei lá, cadastro, com quem produz cola, com quem produz o couro, para que o seu, para vocês terem uma força além da força individual, né? Quer dizer, vocês criarem forças para subsistir nesse momento e circular. Quer dizer, tudo que for assim, escambo, economia informal, YouTube, tecnologia, as pessoas
tomando o poder que hoje está na mídia, tomando o poder que hoje está na política, tomando o poder e elas se reunindo e resolvendo suas questões sozinhas. As coisas estão caminhando para isso. E vai caminhar e assim, eu falando, eu não falando, vocês acreditando ou não acreditando, as coisas vão acontecer. E a vantagem de vocês saberem é se prevenirem e tentarem já adotando já o caminho para o que resistirá a esses momentos, né? E ajudar a construir o que vai ser mesmo a era de Aquário. Tá aí, né? Toda era tem um período de transição, a gente está em pleno período de transição e a nova ordem, né? Ela está ocorrendo já, né? Vocês já estão vivendo a retomada da divisão do mundo, né? Entre as duas potências, que uma vai ser vencedora, mas as condições de guerra que a humanidade tem atualmente, vencer não quer dizer muita coisa, né? A gente sabe que é assim, né? O risco de o vencedor ter que morar em Marte é grande, né? Enfim, mas a gente tem que ver quem não tem condições de interferir nessas decisões, né, mundiais, que pelo menos tenta construir hoje o que seria o potencial do futuro que a gente quer para o mundo, né? Esse vídeo, na verdade, é uma reflexão com base nos acontecimentos, né? Não é um vídeo que foi recomendado por nenhum aluno, nenhum seguidor, mas fica aqui as dicas, né? Nós estamos nesse limiar de uma era, é o momento em que, se a gente puder construir alguma coisa diferente do que existe, né? É a hora de você improvisar, é Aquário, né? É improvisar, criar um novo, partir do zero de ideias. Quem tem sonhos, quem tem. É a hora. E tem também uma outra questão que, assim, esses 2 meses agora, a partir do dia 2, agora que vai ter a lua nova em Peixes, essa lua nova em Peixes, ela não é. Peixes é o último signo, né? Então, se Áries é o primeiro signo, Peixes é o último signo, é um signo de síntese, né? E uma lua nova em Peixes está processando uma síntese, é o último signo, é o Sol e Lua no mesmo signo, para quando for a próxima vez, quando entrar em Áries, já está começando alguma coisa. Então, é um momento de circunspecção, até meio que de luto, reflexão, conexão com o que seja a nossa força ancestral, para o que seria uma resistência, né? Porque as coisas tendem realmente a ficar bem feias, tá? Faz parte, né? A gente está na vida para evoluir e evolui quer queira, quer não, né? Então tá certo. Quem está gostando dos vídeos, por favor, eu peço que compartilhe, que dê o seu like, que comente. Sempre ajuda. A gente já está um tiquinho de nada para estar alcançando os 3.000 seguidores. Quem puder ajudar, a gente agradece.